intenção. Nós temos só uma pergunta para colocar e muito rapidamente. A intenção era mesmo só colocar uma questão. Há aqui uma questão, pelo menos, que me preocupa, a forma como foi respondida. Eu gostava de ver a sua opinião muito clara. Na anterior intervenção, o Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo colocou aqui a questão em relação aos dois pareceres jurídicos que suportaram a decisão, digamos, os estaleiros e a Conselho de Administração de que era Presidente, para, digamos, o conflito no processo do Atlântida. E estes pareceres são dois pareceres que estão disponíveis na Comissão, todos terão a oportunidade de ler. São do Dr. Menezes Cordeiro e do Dr. Pinto Monteiro. Acho que não é preciso referenciar aqui a qualidade das pessoas, a idoneidade, a seriedade. E foi aqui referenciado, pelo menos uma opinião que foi dita pelo Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo, que os pareceres valem o que valem, podem ser encomendados. Houve aqui comentários desta natureza. Eu gostava de ouvir a sua opinião sobre esta matéria, que é muito importante. Se estes pareceres, com pessoas de quem nós não vamos sequer questionar aqui a idoneidade e a valia desses pareceres, que são pareceres que valem por eles próprios, assinados por eles. O que é que valiam para os estaleiros naquela altura, para a administração? Porquê é que foram solicitados? E se a opinião é completamente contrária à forma como o Conselho de Administração depois seguiu todo o processo, para que é que foram solicitados? Mas a questão fundamental é qual é a sua opinião sobre estes pareceres e sobre a valia destes pareceres e se concorda ou não com as afirmações que ouvimos agora aqui mesmo. Sr. Deputado, portanto, nós, conforme eu mostrei num daqueles mapas, estávamos em 3 tabuleiros. Portanto, o tabuleiro da parte administrativa ou comercial, o tabuleiro das negociações com a Atlantic Line e com as tutelas, e a terceira linha era, digamos, em relação ao Tribunal Arbitral. Portanto, eu mostro qual é, com licença, 3, 4, 7, não, 3, 4, 7, portanto, isto não qual é este período aqui? Este não é o 3, 4, 7? Não, 3, 4, 7. Não vai, isto não responde. Desculpem lá. Bom, aquele mapa com os 3, recorda-se que eu mostrei. Portanto, nós, aconselhados também pelos advogados, eu tenho que reconhecer, tive a sorte de ter 2 colegas na Comissão Executiva, juristas, tanto o Dr. Medeiros como o professor Capitão, o Dr. Capitão Ferreira, que era assistente na faculdade. Portanto, eu tinha ali um certo conforto, Sr. Deputado. Não era eu o gestor que tive 5 cadeiras de Direito Económicas que me sentia à vontade para isso. Portanto, e aquilo que me foram explicando, e também da minha vida profissional noutras empresas, quando se entra numa fase arbitral, nós temos que preparar pareceres. Primeiro. Segundo, tentar fazer com que os professores mais conhecidos não passem para o lado do inimigo. Portanto, nós como é que escolhemos? Porque foram aqueles 2? Sr. Deputado, estou a dizer que em várias empresas onde eu trabalhei tivemos problemas de arbitragem e, portanto, era esta, digamos, a maneira de pensar. Como é que nós devemos de fazer? E fomos escolher pessoas que depois não viessem poder dar pareceres do outro lado. Esta foi a primeira coisa. A segunda preocupação, para responder àquilo que o Sr. Deputado diz, eu não estou a dizer que os professores assinaram e inventaram uma história qualquer. Não, senhor. Nas conversas que nós tivemos, e nós perguntámos até que ponto é que, utilizando algumas áreas, portanto, que eles pudessem, se for a ver, os dois parceiros não atuam na mesma área, atuam em áreas diferentes. Como é que, naquela área, quer dizer, o Sr. Deputado já leu, eu também já li, há lá sempre umas páginas que dizem uma coisa, depois há umas linhas que podem dizer outra, como é que nós, portanto, indo para a guerra arbitral, portanto, se podíamos utilizar. Portanto, eu não digo que eles inventaram, eles procuraram áreas do direito jurídico, ou como é que se chama, administrativo ou comercial, que nos pudessem servir de suporte para a guerra do Tribunal Arbitral. Portanto, eu não sou jurista, eu tive que confiar e confiei plenamente no nosso advogado, no Dr. Capitão Ferreira e no Dr. Medeiros. E eu posso dizer que o Dr. Capitão Ferreira é um jovem com muita capacidade e ele ajudou muito nessa coisa. Porque foi à última hora que nos lembrámos, e foi ele que se lembrou do direito administrativo, como diz ali o Sr. Deputado, nunca ninguém alguma vez, e eu pensei que nós íamos conseguindo a providência cautelar. Nunca. Não, da minha vida, conseguimos. Vamos tentar dar-nos alguma margem de respirar. Portanto, eles foram pedidos os pareceres,
para, se nós fôssemos avançar com o Tribunal Arbitral, e as instruções que eu tinha era ter sempre 2 ou 3 planos, corre mal um, temos outro, serem utilizados na nossa guerra do Tribunal Arbitral. Agora, fazendo um bocado a pergunta, se eu acredito que íamos ganhar ou que íamos sair ilesos, com certeza, da minha experiência, não iríamos. Nós cometemos muitos erros. Se os senhores deputados leram os relatórios do Instituto Superior Técnico, se leram o relatório do Almirante, se leram o relatório da Inspeção de Defesa Nacional, eu não acredito que nós, pelo menos 50% de responsabilidades, nós teríamos. Não tenho dúvida nenhuma. Nenhuma. É o caso do Lobo Marinho. Eu não percebo como é que o Dr. Geraldo pode estar muito satisfeito a dizer que ganhou de 10 milhões, pagámos 2 milhões e 100. É verdade, isso é ganhar? Isso não é ganhar. Nós nunca tínhamos feito um ferry. Portanto, esse é que é o problema nas coisas arbitrais. Eu posso dizer que para mim custa muito, e foi isso que eu já disse e torno a dizer, se eu tivesse a certeza que eu conseguia, pelo Tribunal Arbitral, a Atlantic Line ficar com o navio, isso com certeza que eu próprio não tinha desistido. Tinha feito os esforços todos para isso. Agora, ninguém me dava a garantia que eles ficassem com o navio. Se alguém se pudesse atravessar a dizer isso... Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou terminar mesmo nos 2 minutos, para cumprirmos rigorosamente o que está definido. É muito rápido. Sr. Doutor, não percebi, deixe-me dizer, não percebi, na sua resposta, para que é que serviu o pedido de pareceres. Os pareceres são clarinhos, ou melhor, são, nas suas conclusões, apontam num caminho que é contrário àquele caminho que foi seguido pela administração. E, portanto, se no final o resultado é o mesmo que se não fazer nada, permita-me dizer assim, ou seja, o montante em jogo, o que tem que pagar é o mesmo, a pergunta que eu lhe faço, o que é que valeu para a administração no processo negocial, em todo o processo, e estes pareceres? Sr. Deputado. E termino e agradeço as suas... Sr. Deputado, se nós fôssemos, como estávamos a prever, para a fase da arbitragem, eles seriam muito necessários. Portanto, esses 2 pareceres. Foi nesse sentido que eles foram pedidos. Portanto, não foram pedidos para saber como é que nós íamos resolver o acordo global. Eles foram pedidos pura e simplesmente, se nós fôssemos para a arbitragem, nós precisávamos de ter parceiros do nosso lado para apresentar. Foi nesse sentido e com esse objetivo. Portanto, não com mais nenhum objetivo.